Olá, a ideia de hoje é pintar uma eco bag. As referências dos stencils estão na tela aí do lado. Com o stencil 3491, nós vamos colocar ele bem no centro da eco bag, com a cor khaki e o pincel 462 da Condor, o Pitois, nós vamos fazer um esfumado com essa cor. Na realidade, o que nós estamos fazendo é um fundo para depois aplicar as folhas coloridas por cima. Então, isso tem que ficar suave. Olha como ficou bem suave. A ideia é ir colocando esse stencil um de um lado, outro do outro lado. Por que a gente faz isso? Coloca sempre o do meio primeiro. Porque como eu vou chegar nas duas laterais, eu chego da mesma maneira. Se faltar um pedacinho do stencil de um lado, vai faltar o mesmo pedaço do outro lado. Por isso a importância de se começar sempre com o stencil no meio da peça que a gente está pintando. Vamos reposicionar o mesmo stencil agora entre os ramos que a gente fez anteriormente. E nós vamos usar 3 tons de azul. Azul country, azul mar e azul cobalto. Nós vamos começar com o azul country, pincel Pitois. Vamos prender ali em cima para não ter perigo de sair. Aí a gente vai fazer essa pintura não completa. A gente vai colocando essa tinta azul country, deixando algumas partes sem pintar, porque daí a gente entra já com o azul cobalto fazendo o degradê, né? Porque eu não vou nem me preocupar aqui em estar fazendo sombra, porque é bem estilizado, né? Então eu não preciso me preocupar com áreas de sombra e luz, e sim vou me preocupar com as cores. Então a gente vai rodando e sempre tomando cuidado, porque esse stencil tem esse fiozinho de plástico dividindo a folha ao meio, né? E é bem delicado. Então, quando tem um stencil com essas partes delicadas, a gente não pode forçar muito o pincel, vai com calma, devagarzinho, para não ter perigo ou dele se movimentar ou de arrebentar. Agora, sem lavar o pincel, nós vamos pegar o azul mar e colocar em alguns lugares da folha, aleatório. Não se preocupe com onde vai colocar. As partes que ficaram sem pintura, você coloca o azul mar. Agora, sem lavar o pincel, nós vamos pegar o azul cobalto, pode ser azul marinho, se você não tiver, e vamos fazer mais centralizado, pegando a parte do caule, as pontinhas das folhas, e vamos pintando, tomando cuidado para não encobrir o que a gente já fez antes. Então, você vem pelos cabinhos, né? Pelos caules, joga um pouquinho na pontinha da folha, que ela dá uma envelhecida, fica bem bonito. Vamos ver? Olha, o resultado é esse.
Eu não vou tirar o outro stencil do lugar e vou posicionar o stencil 3492. Agora eu posso tirar, seguro o 3492 no lugar para mim ter um espaço certinho para encaixar, porque eu vou fazer uma azul e uma amarela. E agora eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente, as mesmas cores, sem preocupação de estar repetindo idêntico. A gente vai pintando na parte toda dela de azul com os 3 tons de azul. Eu vou sobrepor a primeiro ramo azul que eu fiz. Sobreponho o stencil, coloco novamente o anterior e agora eu posso pintar ele. Entendeu como fica? Eu tenho exatamente o espaço, a largura dos 10 centímetros do stencil, fazendo assim. Então, eu vou ter entre todos os galhos a mesma distância, medindo pelo próprio stencil. Esse ramo eu vou pintar com 3 cores também. Eu vou fazer ele com o ocre ouro, com o siena natural fumê e com o telha. Da mesma maneira que eu pintei os tons de azul, eu vou pintar esses 3 tons, que eu quero fazer um ramo de folhas mais queimadinho, né? Como se elas estivessem um pouco mais envelhecidas. Então, eu começo pela cor clara, que é o ocre ouro, e vou acrescentando o siena natural e depois o telha, fazendo os galinhos, os veios das folhas. Esse stencil também é cheio de detalhes, né? Então, a mesma coisa do outro. Vamos tomar bastante cuidado, fazer pinceladas suaves para não ter perigo da gente estourar ou então tirar do lugar, né? E perder esses veinhos que o stencil tem. Que esse stencil é super bonito. Vamos entrar agora com o siena natural fumê. Nota que eu deixei também algumas partes sem pintar e nessas partes eu entro com siena natural. Agora vamos dar um aspecto mais queimadinho para elas, colocando o telha. Não precisa lavar o pincel, deixa ele mais sequinho com a tinta anterior, que é mais fácil fazer o esfumado se você não lavar o pincel. E vai queimando as pontinhas, coloca mais nos galinhos. Você consegue um efeito bem bonito fazendo assim. Olha, da mesma maneira a gente reposiciona o anterior, o azul, coloca do ladinho, esse que a gente vai pintar, para manter sempre a mesma distância entre um e outro. Isso facilita bastante, você não precisa ficar medindo com fita métrica. O próprio stencil já dá o espaço certo pra gente. E a gente vai pintar novamente esse com as mesmas cores que pintou o anterior.
Vou usar a frase do stencil 3307 e com a cor preta vou colocar aqui na parte de baixo, somente a frase. Ah, e lembrando, eu também coloquei nas laterais o stencil 3488, que é de pontilhado com azul cobalto. Acabou cortando no vídeo, mas dá para perceber. Depois de pintado, você pode enfeitar com rendas, passa-fitas, tecidos, laços, tudo que possa enfeitar a eco bag. E ela ficou assim. Curta meu YouTube se você gostou para mais vídeos. Até a próxima!